Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Bom é o Senhor e grande a sua misericórdia. Que bom poder compartilhar um pouquinho mais com você neste dia a palavra de Deus. Tenho minha Bíblia aberta no Evangelho escrito por Mateus. Leio o capítulo 12, versos 22 a 24. Então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Que coisa triste. Você ouviu o relato bíblico? A Bíblia diz que Jesus curou um homem que, além de endemoniado, era cego e mudo. Jesus o libertou completamente, tanto da sua enfermidade, da sua deficiência, quanto da questão da possessão demoníaca. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este o filho de Davi, ou seja, não seria este o Messias que nós aguardamos com tanta ansiedade? Mas os fariseus, que eram líderes religiosos e que tinham inveja de Cristo, eles diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Observe, enquanto a multidão dizia: não seria porventura este o Messias? Os fariseus diziam: ele tem demônio. O que ele faz pelo poder dos demônios. E evidentemente que essa declaração dos fariseus era uma declaração consciente de que eles estavam mentindo, porque eles sabiam que toda obra feita por Cristo não poderia ser senão pelo poder do próprio Deus. A ideia é: qual tem sido sua reação diante do Evangelho? Como disse o Senhor Jesus Cristo, não raras vezes o Evangelho causa divisão, porque uns aceitam e outros rejeitam. Uns se sensibilizam diante da manifestação do Senhor, e outros endurecem ainda mais o coração e para mais longe de Deus vão. É impressionante como a gente vê isso em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos. Em diferentes momentos nós vemos pessoas reagindo de forma diferente à mensagem que lhes é apresentada. Por exemplo, agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versos 17 e 18, está escrito assim: e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Para entendermos o contexto, Cristo chegou num determinado lugar, numa determinada cidade, e ele libertou um homem que estava sendo possuído pelo demônio. Este homem vivia uma situação desesperadora. Ele andava completamente despido e costumava ficar em cemitérios. E era extremamente forte, quebrava todas as correntes com as quais tentavam prendê-lo. Havia uma situação de tremenda possessão demoníaca e Jesus libertou esse homem.
Mas as pessoas da sua cidade ficaram com medo de Cristo e, com insistência, diz o texto, pediam para que ele fosse embora, que ele se retirasse da terra deles. Por outro lado, o homem a quem Jesus libertou, também com insistência, pedia a Jesus que o deixasse ficar com ele, ou seja, queria acompanhar Jesus. Veja que contraste. Uns insistem para Jesus ir embora, enquanto que o outro insiste para seguir Jesus, para ficar com ele. Como eu disse, nos evangelhos a gente vê isso todo o tempo. Posso citar também Lucas capítulo 23, versos 39 a 42. Você certamente conhece esse episódio, quando Cristo estava na cruz, crucificado ali entre dois malfeitores, dois ladrões. A Bíblia diz que um blasfemava e dizia: se você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro suplicava e dizia: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor vier no seu reino. Observe reações diferentes ao Cristo que estava ali no meio deles. Posso citar também João capítulo 6, versos 66 a 69, quando a Bíblia diz que depois de pregar um forte sermão, muitas pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. Então resolveram abandoná-lo, desistiram de segui-lo. E nessa hora Jesus olhou para os 12 apóstolos e disse assim: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Vocês também vão desistir? E nessa hora Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Que lindo, hein? Enquanto muitos resolveram abandonar Cristo, Pedro diz: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. E você? Como você tem reagido ao Evangelho? A mesma mensagem que aproxima uns, afasta outros. A mesma mensagem que salva uns, condena outros. Incrível, mas a mesma mensagem que leva uns a uma vida de santidade faz com que outros se aprofundem ainda mais na pecaminosidade. Tudo depende da nossa reação diante do Evangelho. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo continue atuando na minha e na sua vida, para que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor que nos chama para a salvação. Uma escolha a fazer, sem ter tempo pra pensar e avaliar pra decidir. Mil motivos pra negar o chamado que ele fez e me tornar mais uma vez livre, enfim. Pecado que me afeta, que me impede de seguir. Livre, enfim, eu sou livre, livre, enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir. Livre, enfim. Fecho os olhos para andar, sei que não vou tropeçar. Sua mão me impede de cair. Cada passo sem você traz um isso sem igual. Eu quero sempre continuar livre, enfim. Pecado me afeta, que me impede de seguir. Livre, enfim, eu sou livre.
regredir, livre em viver. Não há outro jeito de viver feliz aqui. Vou andar com Cristo e vou segui-lo até o fim. O meu maior desejo é viver que me afeta, que me impede de seguir, livre, eu sou livre da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Bendito seja para sempre o teu nome, Senhor. Porque tu és Deus e não há outro, tu és o Senhor do céu, da terra e de todo o universo. Pela bendita salvação que nos é oferecida por meio do Senhor Jesus Cristo, também nós te glorificamos, Senhor. E te pedimos um coração humilde, sensível, acessível, flexível à tua palavra. Ó Deus, converte-nos hoje e todos os dias da nossa vida, Senhor, para que nós possamos receber a salvação e que esta nos santifique e nos aproxime cada dia mais de Ti. É a nossa prece em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.